Não é isso, Fábio? Essa pressão psicológica que você faz, né? Muitas vezes no seu dia a dia, cobrando de você mesmo uma vivência em função daquilo que você não viveu ainda, né? É verdade. Eu, quando comecei a sentir esses sintomas, talvez sirva também para os outros participantes, eu desconhecia completamente ansiedade, pânico, essas patologias que hoje em dia, né, atingem aí. Eu trabalho em aeroporto e eu vejo muito isso. Às vezes havia um retorno da cabeceira com a pessoa passando mal dentro e eu via a pessoa chegar no posto médico e era pânico, era algum sintoma desse forte. E a discriminação é muito grande, né, em relação a isso. Ainda existe essa discriminação, embora tenha melhorado muito. Aí eu comecei a estudar sobre isso, procurei a ajuda de um profissional. Durante um tempo, por volta de 8 meses, tomei remédios leves, não foram nada, mas bem leves. Mas eu sentia uma necessidade interna de estudar esse comportamento e tentar resolver por mim mesmo. Porque se eu nasci sem ansiedade, eu posso realmente acabar com a ansiedade dentro de mim. Aí eu comecei a procurar justamente na internet, vi quando o senhor fazia as palestras, tem suas lives, e comecei a descobrir os gatilhos que me incitavam a essas sinapses da adrenalina, né, do cortisol, enfim. Eu comecei a entender. Isso me facilitou muito. Quando você entende o que você tem e tenta dominar o que você tem, isso facilita muito. Quando eu sentia ansiedade, eu me desesperava. Hoje em dia, não. De alguns anos para cá, eu não tomo medicação nenhuma. E quando eu sinto que eu estou um pouco ansioso, é justamente quando eu tenho algo a resolver e que a gente potencializa esse algo a resolver. A gente tende, quem é ansioso, ele tende a aumentar, né, a potencializar o problema. Então eu falava, Fábio, você está potencializando para o futuro, tem que viver hoje. Esquece que daqui a 3, 4, 5 dias vai acontecer. O que se resolver hoje também, se não resolver, na frente você vê. E eu começava a trabalhar isso, respirar. Foi onde eu melhorei, muito. Mas hoje em dia ainda sinto, quando tem algo assim diferente da minha rotina, eu sinto um pouco de ansiedade para ver o que é aquilo, descobrir o que é aquilo. É mais ou menos por aí. Aí eu comecei a entender como é que funciona esse mecanismo da mente, né? A mente é uma coisa muito engraçada. Se você deixar, ela domina você. Você tem que procurar dominar a tua mente, senão ela domina. Aí começaram a surgir alguns pensamentos negativos. Eu entendi que a pessoa ansiosa, ela tende a ter um pensamento negativo. Até porque a natureza do ser humano é essa, pensar mais negativo do que positivo. Eu acho que é por aí. E eu tento dominar, mas eu sinto que quando eu estou muito ansioso ou muito cansado, que parece que o desgaste é maior para quem é ansioso, desgaste até físico mesmo. Hoje, por exemplo, eu saí de manhã do trabalho, eu trabalhei a madrugada inteira no aeroporto, e sinto que eu fico mais desgastado. E você sente que você tem que recompor essa energia desperdiçada. Eu acho que é um gasto maior, né, para quem é ansioso. Enfim, mas você começa a entender os mecanismos, você começa a melhorar. Agora, o que me inculca muito são esses pensamentos, às vezes negativos, que vêm, tipo, poxa, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, a gente pensa sempre no pior, né? Aí eu queria Exato. entender um pouco melhor por causa desses pensamentos negativos. Ótimo, é. E você falou coisas importantes que nós vamos tratar hoje, né? Agora, por último, você falou da questão do cansaço, e realmente as pessoas com ansiedade, elas têm um cansaço, uma fadiga maior, porque o corpo ele está hiperestimulado, ele está muito excitado. Então, qualquer pequena tarefa, a pessoa traz uma fadiga maior, porque é como se você estivesse correndo uma maratona de 40 quilômetros durante 3 horas, como se você fosse um atleta que despendeu muita energia durante as suas tarefas e a fadiga vem. Então, esse cansaço aumenta aos sintomas da ansiedade e aumenta os pensamentos negativos automáticos, né? E aí, como você mesmo disse, o ser humano, nós herdamos do homem primitivo esse cérebro mais negativo. O homem primitivo, lá nas cavernas, ele precisava lutar contra um dinossauro, contra uma tempestade. Então, o nosso cérebro ele foi construído para você se defender e pensando negativamente contra uma catástrofe que pode aparecer, né? Como uma defesa. Acontece que, na ansiedade, esse cérebro está mais atuando no modo negativo. Como eu vou explicar aqui daqui a pouquinho, nós temos aí o órgão do centro do cérebro, que é a amígdala, ela fica muito ativada. Então, os pensamentos automáticos negativos, eles se avolumam muito, e trazendo mais preocupação, mais medo e mais sintomas da ansiedade, né? E aí eu vou detalhar como que esse mecanismo acontece aqui para vocês também
estarem mais conscientes de como que é o processo, consequentemente, vocês podem engajar no tratamento, que é a psicoterapia, as meditações e outros exercícios que eu vou citar aqui para vocês, né? Como você mesmo disse, à medida que você foi compreendendo o que é a ansiedade, o mecanismo da ansiedade, você pôde ir tratando com exercícios, com relaxamentos, com respirações, e aí, se possível, fazendo a psicoterapia, a melhor indicação nesse sentido, né? É uma coisa que foi muito importante, que você sempre falou. Eu nunca tive esse pavor de, eu tenho um ataque cardíaco, isso eu nunca tive, não. Eu sempre tive consciência que isso era produto da ansiedade, que esse medo, de certa forma, é até bom, que o medo, se não existisse, você atravessaria uma rua sem olhar. Então, uma forma de defesa do organismo, mas um medo exacerbado, não. Isso eu passei a compreender melhor, bem melhor sobre isso. Ótimo. Exato. À medida que a gente tem uma compreensão do que está acontecendo, acalma o nosso coração, né? E aí, por isso que as informações são importantes no tratamento da ansiedade, para que a pessoa não fique se sentindo muito insegura, porque a insegurança do que está acontecendo com ela aumenta a ansiedade, né? E o que nós precisamos é realmente fazer com que esse conhecimento venha cada vez melhor para você. Fábio, eu vou introduzir outras pessoas aqui também, daqui a pouquinho você entra de novo, fazendo favor, tá bom? Obrigado. Perfeito. Gente, para quem chegou agora, Leone, boa noite. Tem aí um link no chat. Se você quiser entrar ao vivo comigo, você pode entrar para a gente poder conversar ao vivo aqui para as pessoas assistirem, tá bom? Obrigado pela presença. Frederico tentando entrar de novo. Frederico, você tentar aí de novo, não sei se você está conseguindo. O Frederico falou comigo, aqui o seu som está mudo, Frederico. Você optou por desativar o som, Frederico. Então, mostrando uma mensagem para mim. Veja no seu computador, você deve estar embaixo, à direita, você deve ter desativado o som, o volume, ou desativado no seu celular, se você está no celular, né? Verifique isso aí, ativa o som para você voltar, tá bom? Queridos, se alguém mais quiser entrar, Elizabeth, bem-vinda. O link está aí no chat fixado, você clica no link, você entra ao vivo aqui comigo para a gente poder conversar, tá? E eu vou avançar aqui com os nossos conceitos para que vocês possam estar, a gente pode entender melhor o que está acontecendo nesse processo da ansiedade. Eu queria estar trazendo aí essa informação para vocês, que ela é importante, né? Quando você está pensando o seguinte, será que eu posso confiar no meu processo cognitivo? O que quer dizer isso? Será que eu posso realmente confiar nos meus pensamentos? E muitas vezes a gente acredita que sim, né? O Frederico está falando que conseguiu aqui. Frederico, só um minutinho, deixa eu avançar aqui agora nesse conteúdo e eu volto com você ao vivo, tá bom? Mas, na verdade, os nossos pensamentos eles não são confiáveis, gente, né? E aí é preciso entender onde que eles se originam e como que, na verdade, eles podem ser regulados. É o que a gente está trabalhando nessa live de hoje, né? Então, quando você olha essa figura, você acha, olha, peraí, a percepção ela não é tão precisa assim. Ela vai se formando nas diversas impressões que nós temos, né? Então, você vê essa figura e você acaba, peraí, eu ligo os pontos e vejo aí 2 triângulos, ou